Oi, gente, eu sou o Dedê. E eu sou a Brubs. E eu quero saber, você tem medo do Senhor Boca Larga? Senhor Boca Larga. Senhor Boca Larga. Eu não sei o que é, mas tem jeito de história pra criança dormir, tipo Feira do Sapo. Senhor Boca Larga me parece apelido de... sei lá, apelido mesmo pra zoar alguém, alguma criança. Alguém que tá usando aparelho. Eu já conheci muita gente que tinha uma boca muito grande. Ó, a gente já tá aqui, ó, com o marshmallow ali, que a gente comeu mais cedo. A gente comeu antes da gravação. É, porque a gente não pode comer na gravação, né? Porque eu não fiz a animação do marshmallow. Então eu não posso, a gente não pode comer. A gente morre de fome. E a ali comida atrás... tá toda na nossa cabeça. Exatamente. E tá tudo tranquilo hoje, só tá o silêncio aqui e a floresta parece estar calma, então a gente vai começar a ler aqui. Durante a minha infância, a minha família era como uma gota de água num rio vasto, nunca permanecendo no local por muito tempo. Por que ele não disse isso antes, né? Ele tipo quis assim, florear. o que significa uma gota de água num rio vasto? Por que você não fala que você e sua família se mudavam muito? Não faz nem sentido, porque não dá pra entender que, não permanece no local por muito tempo. Se você pingar uma gota de água no mar, ela vai diluir e vai sumir. Então, você quis dizer que sua família é irrelevante, talvez? Estabelecemos-nos em Rhode Island, quando eu tinha 8 anos. E lá permanecemos até eu ir para a faculdade em Colorado Springs. A maioria das minhas memórias estão enraizadas em Rhode Island, mas existem fragmentos do sótão do meu cérebro que pertencem às várias casas em que tínhamos vivido quando eu era muito mais novo. Muito mais novo não é pleonasmo? Muito mais novo? É, tipo, não sei, parece mais melhor, sabe? A maioria dessas memórias são confusas e sem sentido. Perseguir outro rapaz no quintal de uma casa na Carolina do Norte, tentar construir uma jangada para flutuar no riacho atrás do apartamento que alugávamos na Pensilvânia. Como assim? Ele tinha um riacho atrás de um apartamento? Ele queria voltar pro apartamento em que o cara morava? Não. Pra perseguir o cara? Ele morava no apartamento e ele tinha um riacho atrás do apartamento dele, que não faz muito sentido, porque se você tá num prédio... Ele queria ir da Pensilvânia até a Carolina do Norte pra perseguir o cara? Olha, vamos entender que é isso. Mas existe um conjunto de memórias que permanece tão claro como vidro, como se tivessem sido feitas ontem. Assim, vidro é transparente, não claro. Podia falar tão claro quanto o dia, mas tudo bem. Agora, essa daqui tá sendo uma correção, né, essa história. Muitas vezes me pergunto se essas memórias são simplesmente sonhos lúcidos produzidos pela longa doença que experimentei naquela primavera. Mas, no meu coração, sei que são reais. Ele tava com Grupe. Grupe, pra quem não sabe, a gente descobriu esses dias que é uma doença que dá na garganta e que você sufoca. Morre sufocado. Estávamos a viver numa casa nos arredores da movimentada metrópole de New Vineyard, Maine. População 643. Como que um lugar tem 643 pessoas? Todo mundo se conhece, não pode fazer nada, né? Eu acho que isso é verdade. Todo mundo é casado com todo mundo. Primo com primo. São 643 familiares. Era uma estrutura grande, especialmente para uma família de 3 pessoas. Havia uma série de quartos que não vi nos 5 meses em que lá residimos. Você aluga uma casa, você vai morar nessa casa. Essa casa tem 4 quartos a mais? Não falo o número de quartos, eu que chutei, mas tem quartos, tem tantos quartos que ele não viu. Deve ser rooms, né? Pode ser salas, quartos, etc. Assim, se você mora numa casa, você vai alugar uma casa. Ele é uma criança. A primeira coisa que você faz é sair correndo pela casa pra ver, aí faz um amiguinho imaginário. Quando você... Não, amigo imaginário não pode. Quando você aluga uma casa, quando seus pais alugam uma casa, você vai junto, geralmente, e fala assim, eu quero esse quarto, eu quero esse quarto. Você vê todos os quartos da casa. Levar uma criança pequena pra procurar a casa deve ser chato pra cacete. É verdade. Mas aqui eu acho que ele tinha 4 anos, se não me engano, que ele fala. Talvez ele não ligasse, né, pra olhar o resto da casa. De certa forma, era um desperdício de espaço, mas era a única casa no mercado na altura, pelo menos a 1 hora de distância do local de trabalho do meu pai. No dia seguinte, ao meu 5º aniversário, assistido apenas pelos meus pais, acho que assistido aí seria apenas com meus pais, né? Fiquei com febre. O médico disse que eu tinha mononucleose. Não sei o que é isso. Nunca tive, eu acho. Médicos, escrevam nos comentários o que é mononucleose. O que significa nada de brincadeiras bruscas e mais febre durante pelo menos mais de 3 semanas. Era um momento horrível para estar acamado. Estávamos no processo de embalar as coisas para nos mudarmos para a Pensilvânia. E a maioria das minhas coisas já estavam embaladas em caixas, deixando meu quarto estéril.
estéril. O quarto dele não podia ter mais filhos depois disso. Pra quem não sabe, estéril também pode ser vazio e, sei lá, sem vida, não sei. Eu tô chutando aqui, né? Não dá pra também ser muito. A minha mãe trouxe-me ginger ale e livros várias vezes por dia. Por que uma mãe vai levar pra criança livros várias vezes por dia? Ele tem 4 anos, ele não sabe ler. Livro de figurinha. Ah, só se for, né? Mas, putz, ele tinha uma coleção. Ginger, você sabe o que é ginger ale? Vocês sabem? Ginger é gengibre, agora... gengibre não. É gengibre. É refrigerante. Ale? É refrigerante? É refrigerante de gengibre. Sei lá. Vai vir pra garganta. Acho que deve ser. E estes serviam como a minha principal forma de entretenimento durante as próximas semanas. O tédio sempre espreitava ao virar a esquina, esperando para mostrar a sua cara feia e agravar a minha miséria. Não me lembro exatamente como conheci o Sr. Boca Larga. Acho que foi cerca de 1 semana depois de ter sido diagnosticado com mono. A minha primeira memória da pequena criatura foi perguntar-lhe se tinha um nome. Ele disse para chamá-lo de Sr. Boca Larga, porque a sua boca era grande. Na verdade, tudo nele era grande em comparação ao seu corpo, a sua cabeça, os seus olhos, as suas orelhas tortas, mas a sua boca era de longe a maior. Você parece um Furby, eu disse enquanto ele folheava um dos meus livros. Furby é um bagulho que sempre deu medo, né? Então, eu acho que esse bicho deve dar medo. Furby, pra quem não sabe, hoje em dia ele tá gourmetizado, mas antigamente ele literalmente, se você tratasse ele mal, ele virava do mal. E tem muitas histórias de que os Furbies matavam criança e ficava possuído e ficava falando em línguas. Era uma coisa complicada ele ter um Furby em casa. Eu não gostava. Eu queria tanto um Furby. Antigamente ele tinha motor, ele tinha... Como é que fala? Ele mexia o olho, ele a boca, mexia as a orelhas. boca, era o bico mexia, tudo mexia. Era muito bizarro, era tipo um animatrônico. O Sr. Boca Larga parou e deu-me um olhar confuso. Furby? O que é um Furby? Ele perguntou. Dei de ombros. Sabes, o brinquedo. Sabes, o garoto virou português. Português. Sabes. Português não, né? Morador da Guiana Brasileira. Da Guiana Brasileira. O pequeno robô com as orelhas grandes, podes acariciá-lo e alimentá-los, quase como um animal de estimação de verdade. O Sr. Boca Larga retomou a sua atividade. Não precisas de um desse. Eles não são o mesmo do que ter um amigo de verdade. Eu me lembro do Sr. Boca Larga desaparecer sempre que minha mãe vinha pra verificar como estava. Eu deito debaixo da tua cama. Ele explicou mais tarde. Eu não quero que seus pais me vejam, porque eu tenho medo que eles não deixem você brincar mais. Não fizemos muito durante aqueles primeiros dias. O Sr. Boca Larga apenas olhava para os meus livros, fascinado pelas histórias e imagens que continham. Na terceira ou quarta manhã, depois de eu ter conhecido, ele cumprimentou-me com um grande sorriso no rosto. Eu tenho um novo jogo para podermos jogar, ele disse. Temos de esperar até depois a tua mãe vir verificar como estás, porque ela não pode ver-nos a jogar. É um jogo secreto. Eu acho que é alguma coisa de época. Parece que eles estão no século XVIII conversando. Temos de vê-los. Depois da minha mãe entregar mais livros e refrigerante à hora habitual, o Sr. Boca Larga deslizou-se debaixo da cama e puxou a minha mão. Cruz? Credo! Credo, imagina, você tá deitadinho e alguma coisa pega a tua mão. Eu sempre tive medo disso. Eu nunca durmo com a mão pra baixo, assim, pendurando. Ou com o pé pra fora da coberta. Tinha uma história que o pessoal contava, acho que era uma creepypasta também. Do cachorro que lambia a mão. Que a garota ficava com a mãozinha pra baixo, balançando. E o cachorro lambia a mão. Aí teve um dia que o cachorro lambeu a mão dela e o cachorro tava no colo dela. Não era o cachorro. Credo. Temos de ir ao quarto ao final do corredor, ele disse. Eu objetei no início, pois os meus pais tinham me proibido de sair da minha cama sem a sua permissão, mas o Sr. Boca Larga persistiu até eu ceder. O quarto em questão não tinha móveis nem papel de parede. A sua única característica distintiva era uma janela em frente à porta. O Sr. Boca Larga correu pelo quarto e deu um empurrão firme na janela, abrindo-a. Ele então assinou para eu olhar para o chão lá embaixo. Estávamos no segundo andar da casa, mas era uma colina, e deste ângulo a queda era mais longa do que 2 andares devido à inclinação. Eu gosto de fingir aqui em cima, o Sr. Boca Larga explicou. Eu finjo que existe um trampolim grande e macio debaixo dessa janela, e eu salto. Se tu fingires com força suficiente, saltas e volta para cima como uma pena. Eu quero que tu experimentes. Eu era um rapaz de 5 anos. Eu perdi a voz. Quer que eu faça um monstro? Mais uma vez você faz um monstro, que eu tô sem voz. Eu era um pai. Eu era um pai de 5 anos. Eu era um rapaz de 5 anos com febre. Então, apenas um toque de ceticismo passou pelos meus pensamentos enquanto eu olhava lá pra baixo e considerava a possibilidade. É uma queda longa, eu disse. Mas isso é tudo parte
parte da diversão. Não seria divertido se fosse apenas uma queda curta? Se fosse assim, também podias apenas saltar num trampolim de verdade. Aí, ó, você já pode fazer o monstro pra sempre. Ficou bem melhor que o meu. Sua voz tá boa? Tá. Tá conseguindo falar agora? Eu brinquei com a ideia, imaginando-me cair pelo ar, apenas para saltar de volta para a janela, em algo invisível aos olhos humanos. É tipo o Peter Pan, né? O Peter Pan, se você Só que parar... do mal. Ah, mas se o Peter Pan, se você parar pra pensar, ele invadia a casa das crianças, Jogava um pó na cara jogava dela. um pó na cara delas e ficava, gente, vamos Voa, voar, voa, vamos voar. gente. Pula da janela. Aquilo lá, a ilha do... Qual que é o nome do lugar? A Terra do Nunca. A Terra do Nunca foi tudo imaginação. As crianças estavam tudo Mas- drogadas, caídas no chão, estatelada. Mas dizem que a Terra do Nunca realmente é um lugar onde as crianças morrem e vão, como se fosse o céu das crianças. É o limbo. É um limbo, deve É. ser. Espera, eu tô escutando algo. Ai, meu Deus, eu acho que é um lobo-guaraná. Lobo? Onde? Ah, é só um calvo, mas é um calvo morto. Opa, galerinha! Estão falando sobre documentário de fantasma com muita diversão e maluquice? Não. Vou ter que entrar na conversa. O Fantástico Pós-Vida é o mais novo programa que eu, Hector Plasma, apresento sobre a turminha morta e porreta da mansão de assombro. Mas só assiste se você quiser, sei lá. Não sei, acho que seria muito legal. Pô, verdade! O primeiro episódio saiu ontem do forno e tá incrível! Você pode assistir ele já no canal da Flambo no YouTube. Quer um marshmallow? Não, eu tô de dieta, tô evitando açúcar e intoxicação alimentar. Mas o realismo em mim prevaleceu. Talvez noutra altura, eu disse. Eu não sei se eu tenho imaginação suficiente. Eu podia me machucar. O Sr. Bocalarga contorceu-se numa carranca, mas apenas por um momento. A raiva deu lugar à decepção. Se você diz. Ele disse. Ele passou o resto do dia debaixo da minha cama, quieto como um rato. Na manhã seguinte, o Sr. Bocalarga chegou segurando uma pequena caixa. Eu quero te ensinar a fazer malabarismos. Ele disse. Aqui estão algumas coisas que pode usar pra praticar. Antes de eu começar a te dar aulas. Eu olhei pra caixa e estava cheia de facas. Os meus pais me matam! Eu gritei horrorizado que o Sr. Bocalarga tinha trazido facas para o meu quarto. Objetos que os meus pais nunca me deixariam tocar. Eu serei castigado e ficarei de castigo durante 1 ano. O Sr. Bocalarga franziu a testa. É divertido fazer malabarismo com essas. Eu quero que tu experimentes. Eu empurrei a caixa pra longe. Eu não posso, eu vou me meter em problemas. As facas não são seguras para atirar no ar. A carranca do Sr. Bocalarga aprofundou-se numa expressão severa. Ele pegou na caixa de facas e deslizou-se para debaixo da minha cama, permanecendo lá o resto do dia. Eu não ia conseguir dormir sabendo que tem um bicho esquisito cheio de faca embaixo da minha cama. Eu também não. Eu acho que eu não conseguiria dormir sabendo que tem um bicho embaixo da minha cama. Eu comecei a perguntar-me com que frequência ele estava debaixo de mim. Comecei a ter problemas para dormir depois disso. Aí ele ficou transtornado, sim. O Sr. Bocalarga muitas vezes acordava meia-noite, dizendo que tinha colocado um trampolim de verdade debaixo da janela. Um grande, um que eu não conseguia ver no escuro. Eu sempre recusava e tentava voltar a dormir. Mas o Sr. Bocalarga persistia. Ele ficava atormentando o garoto, ele não deixava o garoto dormir. Ele queria que o garoto se jogasse da janela. Pois Um é. grande amigo. Às vezes, ele ficava ao meu lado até de manhã cedo, encorajando-me a saltar. Às vezes, ele ficava do meu lado até de manhã cedo, encorajando-me a saltar. Ele ficava a noite inteira Perturbando o atormentando. garoto. Isso daí deve ser uma possessão demoníaca. Deve estar na cabeça dele. A minha mãe veio falar comigo numa manhã. Ela disse que eu tinha a permissão dela para poder andar ao ar livre. Ela pensou que ar fresco seria bom para mim, especialmente depois de ter estado confinado no meu quarto durante tanto tempo. Hesitante, coloquei os meus sapatos e saí pelo alpendre de trás, ansiando pela sensação do sol no meu rosto. O Sr. Bocalarga estava à minha espera. Eu tenho algo que eu quero que tu vejas. Nossa, ele disse. Devo ter lhe dado um olhar estranho, porque ele então disse: pra você. Não dá. Não tô conseguindo fazer a voz do bicho. É seguro, eu prometo. Eu segui-o até ao início de um trilho de veados que atravessava a floresta atrás da casa. Este é um caminho importante. Ele explicou. Eu tive muitos amigos da tua idade. Quando eles estavam prontos, eu levava-os para esse caminho, para um lugar especial. Tu ainda não estás pronto.
mas um dia eu espero levar-te lá. Eu voltei pra casa e perguntei-me que tipo de lugar ficava além daquele trilho. 2 semanas depois de ter conhecido o Sr. Bocalarga, a última carga das nossas coisas tinha sido embalada num caminhão de mudanças. Eu estaria na cabine desse caminhão, sentado ao lado do meu pai para a longa viagem até a Pensilvânia. Eu considerei contar ao Sr. Bocalarga que eu iria embora, mas mesmo aos 5 anos de idade, ele tinha 5, eu estava começando a suspeitar que talvez as intenções da criatura não fossem para o meu bem. Ele começou aí... Uma criança esperta, tem consciência. Mas ele demorou, né? 2 semanas do bicho falou assim, pula. Vai malabarismo com faca, vai, é legal. Se escondendo atrás, embaixo da cama, cutucando ele, não deixando ele dormir. Por essa razão, eu decidi manter a minha partida em segredo. O meu pai e eu estávamos no caminhão às 4 da manhã. Ele estava à espera de chegar em Pensilvânia até a hora do almoço de manhã com a ajuda de um suprimento interminável de café e um pacote de 6 bebidas de energético. Olha, ele pegou uns monsters lá, hein? Ele parecia mais um homem que estava prestes a correr uma maratona do que um que estava prestes a passar 2 dias sentado quieto. É cedo demais pra você? Ele perguntou. Eu acenei com a cabeça e coloquei a minha cabeça contra a janela, a esperar por algum sono antes do sol nascer. Eu senti a mão do meu pai no meu ombro. Essa é a última mudança, filho. Eu prometo. Eu sei que é difícil pra você, tão doente como tem estado. Nossa, ele continuou doente. Porra. 2 semanas. É por conta daquele bicho, não deixou ele descansar. É verdade. Às vezes o bicho tá deixando ele doente. Assim que o pai for promovido, podemos estabelecer em um lugar que pode fazer amigos. Eu abri os meus olhos quando saímos da garagem. Eu vi a silhueta do Sr. Bocalarga na janela do meu quarto. Ele ficou imóvel até o caminhão estar prestes a virar a estrada principal. Ele deu um pequeno aceno de despedida lamentável, com uma faca de carne na mão. Eu não acenei de volta. Anos mais tarde, eu voltei para New Vineyard. Por que ele voltou pra lá? Ele é maluco. Ele falou assim, aqui tinha um bicho, assassino psicótico. Não, e uma casa que você morava quando você tinha 5 anos. Ele morou 6 meses, ele não se apegou nem ao lugar. Pra que você vai voltar? A menos que ele virou um caça-fantasmas, né? Pode ser. O pedaço de terra onde estava a nossa casa estava vazio, exceto pelas fundações, pois a casa tinha queimado alguns anos depois da minha família ter partido. Por curiosidade, eu segui os trilhos de veados que o Sr. Bocalarga tinha me mostrado. Parte de mim esperava que ele saltasse de trás de uma árvore e me assustasse muito, mas eu senti que o Sr. Bocalarga tinha ido embora. Assim, eu não iria pra esse lugar também, né? Porque não faz nem sentido. De alguma forma ligado à casa que já não existia mais. O trilho terminava no cemitério memorial de New Vineyard. E eu notei que muitas das lápides pertenciam a crianças. Considerações finais. O garoto, pra uma criança de 4, 5 anos, é muito inteligente. Porque eu era uma criança altamente influenciável. Se alguém desse a mão pra mim e falasse assim, vamos embora comigo, Rafa, tá bom. O bicho falou, olha, tem um trampolim lá embaixo. Eu ia pular. Eu pulava. Não, eu acho que eu não ia pular porque eu ia ter medo do bicho. Eu tinha medo do Furby e ele parecia um Furby. É verdade. E ele não era uma figura muito... muito amigável, né? Detalhe que ele parecia mais um gremlin. Inclusive foi o que eu desenhei aí na thumb. Ele parecia mais um gremlin porque ele tinha a boca. O Furby tem bico. Ele tinha uma boca cheia de dente, assim, larga. Então, assim, na hora que eu visse aquele bicho esquisito, eu não ia pular, não. E ele era uma criança inteligente e virou um adulto burro, porque ele voltou lá. Ele voltou. Mas ele voltou por curiosidade. Ele queria saber o que o bicho lá queria mostrar pra ele, e a realidade é que o bicho ia tentar mandar ele de arrasta e enterrar ele lá, né? Eu não voltava não, vai que era encosto. E antes que eu me esqueça, boa noite e não olhe pra trás.